Muito antes do cinema e da televisão serem inventados, já no século XIX, diversas obras literárias popularizavam e traziam questionamentos a respeito da ciência e sua ética. É considerado que o gênero ficção científica nasceu com a publicação do romance gótico Frankenstein, de Mary Shelley, lançado em 1818. Nele, um cientista chamado Victor Frankenstein é obcecado pela morte e se dedica a reanimar tecidos mortos, almejando gerar vidas artificiais. Contudo, o resultado de uma de suas experiências acaba se tornando um monstro, Frankenstein, que acaba sendo abandonado por seu criador e fica à mercê da solidão, sem qualquer contato social ou afeto. Embora o tempo todo Victor se refira à sua criação como um monstro, ela nada mais é que um ser indefeso que passa a vagar pelo mundo após a rejeição de seu criador. Quão longe é longe demais? Essa é a pergunta que parece ocupar o núcleo de boa parte das narrativas de ficção científica. Essa indagação reflete a vontade da humanidade de transpor os limites impostos pela natureza e dominar aspectos da vida que desde sempre foram ingovernáveis, sendo a morte um deles. Fazendo um grande salto para o início do século XXI, temos O Clone, telenovela lançada em outubro de 2001, com autoria de Glória Pérez. A autora, já naquela época, poderia ser considerada a Júlia Verne da teledramaturgia, já que previu algumas tecnologias em suas tramas anteriores, como Barriga de Aluguel, de 1990, e Explode Coração, de 95. A primeira explorou a temática da inseminação artificial, quando a perspectiva de uma mulher gerar o filho de outra em sua barriga ainda parecia muito distante da maioria dos brasileiros. Já a segunda retratou os relacionamentos através da internet, quando a internet sequer era bem desenvolvida no Brasil e ainda estava engateando em diversos países. Sempre atenta às tendências e conflitos sociais e tecnológicos que pudessem gerar boas tramas folhetinescas, a autora se inspirou para criar O Clone, depois de ficar impressionada ao ler uma reportagem sobre a ovelha Dolly, primeiro ser clonado como registro do mundo. A palavra clone pode ser definida como entidade biológica mono ou pluricelular originada por reprodução assexuada de uma única célula ou único indivíduo. A clonagem é mais um tema que traz diversos conflitos éticos, jurídicos e religiosos. Em O Clone, a personificação desses conflitos está no cientista Albieri. Assim como Victor Frankenstein, Albieri é o estereótipo do cientista solitário, desconectado do mundo à sua volta, que vive para a ciência, uma pessoa que praticamente não tem e nem pensa sobre sua vida pessoal. Suas ideias e atitudes podem ser vistas como heróicas ou vilanescas na mesma intensidade. É na solidão de seu laboratório, na clínica que coordena, que numa madrugada, Albieri realiza a clonagem humana. Abalado e sem conseguir se conformar com a perda de seu amado afilhado Diogo, o cientista decide fazer um clone, sorrateiramente, do seu irmão gêmeo, Lucas, a partir de uma célula somática. Afinal, gêmeos idênticos nada mais são do que fruto de um processo de clonagem natural. Essa célula é introduzida por ele nos óvulos vindos de Deusa, uma manicure que sonha em se tornar mãe. Na manhã seguinte, os médicos da clínica realizam a inseminação, sem saber da verdade, assim como Deusa, que acredita estar fazendo uma inseminação comum. Ela nem desconfia que está sendo utilizada como barriga e mãe de aluguel para o clone de Lucas, que acaba sendo batizado como Leandro, o Léo. Ou seja, seu filho não herda nenhum material genético seu. Podemos dizer que depois de Lucas, Deusa é uma vítima de Albieri. Esse é o eixo central de todo o enredo. Uma das principais críticas da comunidade científica dirigidas à autora era a falta de ética que movia Albieri em nome do progresso da ciência. De fato, o egoísmo e covardia do personagem se compravam no momento em que seu grande feito começa a ser conhecido por algumas pessoas e quando a clonagem feita por ele ameaça vir à tona. Ele teme as possíveis consequências com a mesma intensidade que deseja ser admirado e reconhecido, já que Léo seria o primeiro clone humano do mundo. Léo cresce sem saber de toda a verdade, assim como sua mãe de aluguel Deusa. Albieri, com a finalidade de analisar e registrar o crescimento do clone que criou, torna seu padrinho e sempre interfere demasiadamente em sua educação, o que deixa Deusa triste. Mas para Léo, Albieri é como se fosse um verdadeiro pai. O sentimento de Albieri para com Léo é questionável. Afinal, ele o ama como um ser humano comum, do jeito que é,
como apenas uma criação científica ou como uma cópia perfeita de seu falecido afilhado Diogo. Todo esse tempo, Albieri consegue esconder Léo de todos. Afinal, os envolvidos são muitos: Lucas e toda a sua família. Depois que toda essa situação é descoberta, quando Edna depõe contra ele no Conselho de Ética e revela a existência do clone, Albieri se acovarda definitivamente. Neste julgamento, ela mostra fotos de Lucas e Léo, e o diretor diz que o cientista será caçado. Sua vaidade não suporta qualquer tipo de censura, por isso Albieri foge ao invés de enfrentar as consequências. Assim como um monstro que se revoltou com seu criador, Léo, a criatura de Albieri, também se revolta contra ele, especialmente quando descobre a verdade. Enquanto se informa sobre o caso da ovelha Dolly, Léo entra em desespero com a possibilidade de envelhecimento precoce do único ser vivo do mundo que havia sido gerado da mesma forma que ele. Outras incertezas lhe vêm à tona. Afinal, quem são seus verdadeiros pais? Seu gerador de material genético, o Lucas? Ou será a deusa? Ou Leônidas, o pai de Lucas e Diogo? Ou o homem que o criou no laboratório, seu padrinho Albieri? E qual seria a razão dele vir ao mundo? Seria apenas para ser uma cópia de outro ser? Essas questões existenciais lhe afligem. Na reta final da novela, Deusa e Leônidas, o pai de Lucas e Diogo, brigam na justiça para saber quem é o verdadeiro, entre aspas, responsável pelo rapaz. No fim, tanto Deusa quanto Leônidas são considerados pais de Léo, visto que é impossível negar a maternidade de Deusa e a paternidade genética de Leônidas. Outro elemento importante é a temática do duplo, que também é bastante explorada. Figura recorrente nas narrativas fantásticas, o mito do duplo costuma despertar inúmeras reflexões, dúvidas e conflitos, justamente por estar relacionado às questões de ordem ontológica, de personalidade, identidade e posição do homem frente ao mundo. Além disso, o duplo está frequentemente associado à ânsia da criatura por se tornar criador, ou o homem por se tornar Deus. Já nos primeiros capítulos, antes do nascimento do clone, o mito do duplo fica evidente na relação entre os gêmeos Lucas e Diogo. Ambos têm personalidades totalmente opostas. Diogo é extrovertido, impulsivo e confiante. Lucas é tímido, distraído e gentil. Com a morte de Diogo, Lucas chega a afirmar que todos, secretamente, desejavam que ele tivesse morrido no lugar do irmão. É a partir dessa morte que ele abre mão de seus planos e passa a tentar ocupar o lugar do irmão, tentando se parecer ao máximo com ele, embora sempre tenha tentado se diferenciar. É a típica figura do duplo, mais tarde enfatizada pelo surgimento de sua cópia, o clone Léo, que para Leônidas e Dalva trata-se da volta do falecido Diogo. Todas as atividades que Léo, o clone, realiza, assim como as pessoas de quem se aproxima, estão de alguma forma ligadas a Lucas, inclusive sua paixão pela Jade, a protagonista da novela. Léo se transformou na face de Lucas, que teve a coragem de realizar os sonhos que ele não realizou no passado: viajar, dedicar-se à música e lutar pelo amor de Jade, sem medir esforços. Léo praticamente não tem escolhas, apenas repete a vida de Lucas, sendo o seu oposto melhorado e idealizado. Após perder o amor de Jade, ele vai atrás de seu criador, Albieri, a quem sempre chamou de pai, e sintetiza todo o drama da falta de um lugar no mundo e de sua identidade própria. Ele enxerga em Albieri a única pessoa que pode lhe proporcionar essas coisas. No desfecho, Albieri não vira as costas para sua criatura. Apesar dos sentimentos controversos dele em relação a Léo, a conexão existente entre os dois superam os problemas e, de forma poética e simbólica, ambos caminham juntos deserto adentro, rumo ao futuro desconhecido. A ideia da falta de pertencimento dos dois no mundo e a codependência e dissociação da criatura ao seu criador e vice-versa são representadas nessa cena final. O destino reservado a eles é incerto, assim como o deserto, que é vasto e se desconhece o que há realmente nele. O desenvolvimento da ciência mexe com o desconhecido. Mais do que proporcionar respostas certas, esse final, acima de tudo, estimula o público a se questionar: qual a verdadeira essência do ser humano?
Se você chegou até o final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você curte esse conteúdo desse estilo, sobre especificamente novelas, dê um curta nesse vídeo e, lógico, se inscreva no meu canal. Muito obrigado!